Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre dizendo que essas mini aulas elas são voltadas para o operador de máquina, para o dono do terreno, para o dono da obra, para o engenheiro, para os engenheiros, agrônomo civil, arquitetos e até o pessoal da área jurídica, contratos, questões jurídicas sobre a obra de terraplanagem e também para os administradores que cuidam do dinheiro, dos pagamentos, das medições. Então, a nossa mini aula, ela tem o objetivo de transformar 35 anos de experiência lidando com todos esses profissionais nas diversas circunstâncias que nos surgiu ao longo desses 35 anos e colocar aqui de uma forma gratuita, 10 minutos por dia, de segunda a segunda, de tal forma que os senhores possam compartilhar e atender e ajudar no trabalho de todo mundo envolvido com terraplanagem. Não é só técnico, mas todos, porque a abordagem nossa é do empreendedorismo, né? A partir do empreendedorismo, nós vamos orientar em cada um desses profissionais como podem, devem fazer, inclusive as boas práticas de engenharia biotécnica, que é para obras de terraplanagem, assim como as normas brasileiras envolvidas nesses trabalhos. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa extremamente. Bom, tudo que a gente fala aqui a gente entende que é extremamente importante, mas o problema é de terraplanagem e acerto da umidade. Então, veja, execução da obra. Vocês vejam a foto, um caminhão-pipa, e percebam claramente a água sendo espalhada de uma forma adequada. A gente vê, às vezes, não sendo utilizado essa barra e com essa distribuição homogênea da água aqui, né? Mesmo assim, ela não é perfeita. E a intenção de distribuir essa água é acerto de umidade do solo. Então, por isso que eu digo que o planejamento geotécnico de terraplanagem, ele deve saber que solo que foi escavado, qual que é a umidade daquele solo escavado, né? Qual que é a umidade ótima, aquela do próprio normal, né? Então, por isso que a gente entende em cada camada que a gente vai vir a escavar, a gente fez as sondagens, definiu os horizontes, as regiões representativas, e dessas regiões representativas, dessas camadas, desses universos tipicamente iguais, nós coletamos amostras e sabemos as propriedades de engenharia, que é a resistência, deformabilidade e permeabilidade, grosseiramente falando, mas também a situação de umidade e de densidade que está esse solo. Para então poder tirar o melhor partido desse material que vai ser escavado, na hora de fazer o aterro. E aqui nós estamos exatamente acertando a umidade para ter o solo na umidade próxima à umidade ótima, né? E poder ter a melhor, a maior densificação desse solo, portanto ter as melhores propriedades de engenharia, né, desse solo, dessa construção. Eu costumo dizer que os solos são materiais de construção. Apesar que a cultura nossa é que concreto é material de construção, cimento aço, madeira, mas quando fala no solo, parece que o solo não é material de construção, mas é. Senão, eu diria que se não for o principal material de construção, porque é a base de toda a obra que vai vir com madeira, com aço, cimento, enfim, concreto. Então, acerto de umidade. E aí nós temos o método de Hilf, que é o melhor método para poder verificar e acompanhar se essa compactação está adequada, ou seja, se eu estou fazendo isso de uma forma adequada. E aí tem problema de homogeneidade, tem problema de representatividade de amostra, né? E também tem o problema de controle tecnológico disso e a assessoria geotécnica a essa obra. A nossa função aqui, nas nossas mini-aulas, é dar uma assessoria geotécnica geral, ampla, irrestrita, né? De tal forma que a nossa função hoje é exatamente essa, de orientar. Depois de 35 anos fazendo isso, cometendo os erros que nós vimos cometer e cometemos também,
mas mais do que isso é transmitir isso para nós não errarmos mais, nós enquanto sociedade. Esse é o objetivo cristão de qualquer profissional, né, que deve servir aos outros. Então, seguindo aqui, a execução então dessa obra, né, controle tecnológico desse aterro, passa pela verificação da homogeneidade da camada, né? E essa verificação da homogeneidade, a uniformidade, né, da camada compactada, eu faço com um instrumento chamado DCP, que é esse instrumento que você está vendo aí. Você pode perceber que a camada está compactada, está lá os traços do rolo compactador, ali do lado do pé do homem, tá? E tem essa haste aí, que é o instrumento chamado DCP, né? Ele, através de uma pancadinha, você vai verificar o quanto penetrou essa haste no solo e a partir dela, então, você vai anotar esses índices de penetração e ver da uniformidade. Nada é perfeito, assim como esse método não é perfeito, mas é o melhor método, barato, simples, de colocar na mão de um homem no campo, um técnico, um auxiliar, e esse curso também é para esse técnico, né? É para ele entender o que ele está fazendo lá e poder, então, através dessas índices de penetração, poder, então, estar liberando ou não a camada. Mas veja bem, eu falei liberando ou não, porque a primeira coisa a verificar é essa uniformidade, homogeneidade. Só eu tendo homogeneidade que eu tenho, então, que uma amostra coletada vai representar todo aquele universo. Então, na verdade, o que está se fazendo não é só um instrumento para verificar a homogeneidade para liberar. Não, é um instrumento para ver a homogeneidade, para poder considerar, então, a hora que eu coleto uma amostra, que ela represente todo aquele maciço de aterro que eu fiz. E isso não é só o índice aí de penetração que eu devo considerar, mas também o tipo de solo, se é uma argila, se é um silt, se ele é proveniente de um colúvio, um solo residual, e tudo isso afeta as suas propriedades de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Tá? Aqui um outro gráfico mostrando já o ensaio de Hilf. Me perdoe. O ensaio de Hilf é um ensaio que você faz no campo, e ele demora de meia hora a 45 minutos quando o técnico já está prático de fazer, e ele já vai dar, então, se aquela camada está na umidade próxima da ótima, quanto está fora da ótima, e também o grau de compactação daquele solo. Então, se somar a informação anterior e essa informação, você começa a ter uma noção bastante segura daquele aterro que você fez, né? Mas é mais do que isso. A partir desses dois ensaios são básicos, nós podemos coletar então amostras indeformadas e poder fazer ensaios de laboratório, de CBR, triaxiais, cisalhamento direto, edométrico. São os ensaios que vão dar as propriedades de resistência, deformabilidade e permeabilidade destes solos. Então agora eu tenho um aterro que originalmente eu sabia da procedência dele, em termos de geologia, em termos de umidade, em termos de o Proctor, que é um ensaio de caracterização dele. Então eu pude planejar a escavação e para onde iria, ou foi, ou vai aquele solo XPTO. E depois, a hora que aterrado, esses ensaios de DCP e em seguida o ensaio de Hilf, para verificar então se tem uma representatividade boa, e aí coletar amostras indeformadas dessa camada de aterro para conferir as propriedades de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Quer seja fazendo ensaios CBR, dependendo do tipo do objetivo daquele aterro, quer seja fazendo ensaios triaxiais, cisalhamento direto. Quer dizer, essa é a forma correta de tratar a obra de terraplanagem do ponto de vista genérico, para tudo quanto é obra. Estou disponível no nosso canal YouTube, tem centenas de vídeos, técnicos e não técnicos, de administração e de estudo da vida espiritual. No nosso canal é Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z, tá? Que é o canal oficial da Academia de Minas de Engenharia Geotécnica, e todo dia das 16 às 17 estou disponível
segundo agendamento, para a gente tirar qualquer dúvida dos senhores. Compartilhem os nossos vídeos, o nosso projeto, e mais do que compartilhar, venham a participar dos eventos, das atividades da academia, e lembrar, destacar mais uma vez que primeiro link lá na descrição dos vídeos, você tem o link para o grupo do WhatsApp para agendar qualquer conversa, reunião conosco. Muito obrigado e vem trabalhar conosco, né? Queremos trabalhar com você. Vamos ter a comunhão nessas necessidades de terraplanagem ou empreendedorismo geotécnico. Vem comigo.